Graça e paz, amada igreja. Tu serás santo para sempre. Amém. Nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que é bom em todos os tempos. Irmãos, reunimos hoje aqui para meditar acerca de um tema muito importante para a caminhada do crente, buscando a presença de Deus. E convido a amada igreja a ficar de pé. Nós vamos ler a Sagrada Escritura que se encontra em Êxodo 33, no livro de Êxodo 33, nós vamos começar no versículo 12 até o versículo 20. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, enfim, de que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: Eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu, o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, e eu, o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Jeová. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecerei. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Até aqui a palavra de Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Na leitura que acabamos de ler, nós vemos que Moisés compreendeu que estar na presença de Deus não era apenas uma bênção, mas uma necessidade importante para a sua jornada e o sucesso de Israel. Moisés foi um homem que soube a importância de estar perto de Deus e de buscar a presença de Deus e de ter uma comunhão com Deus. A sua história nos ensina lições sobre o que significa buscar a presença de Deus de forma sincera e o que significa buscar a presença de Deus de forma profunda.
Estar na presença de Deus é, sem dúvida, a necessidade mais profunda da vida de um crente. Não estou falando de uma necessidade material ou emocional, mas de uma necessidade espiritual que transforma as nossas vidas. Estar na presença de Deus vai além de um desejo passageiro, pois está profundamente ligada à nossa criação e ao propósito que fomos feitos. Somos criaturas projetadas para viver em comunhão com Deus. E essa comunhão é alimentada e fortalecida pela presença de Deus. A Bíblia nos ensina que a presença de Deus deve ser uma realidade contínua nas nossas vidas. Algo pelo qual devemos buscar a presença de Deus constantemente, sem parar, sem descanso, até que Ele volta. Em Êxodo 33, verso 14, o Senhor disse a Moisés: eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Essa promessa de Deus também é para nós, porque nos mostra estar na presença de Deus não apenas é um entendimento teológico, mas algo real que transforma as nossas vidas, algo que liberta as nossas vidas, algo que traz restauração para as nossas vidas e traz cura, e algo que traz renovação espiritual na vida de um crente. Moisés aprendeu isto. Ele soube estar na presença de Deus. Quando ele estava na presença de Deus, ele tinha orientação e força na sua vida. Igreja, estar na presença de Deus oferece conforto. E não estou falando de um conforto carnal, mas um conforto espiritual que leva-nos ao Santo dos Santos. Moisés sabia disso e a sua vida foi marcada por um desejo fervoroso de estar na presença de Deus. Quantos de nós têm esse mesmo fervor de estar na presença de Deus? Moisés não satisfez com um Deus que era distante. Moisés ansiava por uma comunhão íntima com Deus, dia após dia. Irmãos, e quero deixar hoje de manhã 3 pontos importantes acerca de buscar a presença de Deus. Ponto número 1. A presença de Deus é a nossa fonte de vida. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28, Paulo nos lembra que porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Uma vida sem a presença de Deus é uma vida vazia. Uma vida que não tem uma missão. Uma vida que não tem propósito.
Estar na presença de Deus não é apenas um consolo em tempos de dificuldades, mas é a própria razão da nossa existência. Quando buscamos a presença de Deus, estamos buscando a fonte da vida, que é o Deus soberano, o autor e consumador das nossas vidas. Salmo 36, verso 9, o salmista declara: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. A presença de Deus é comparada a um manancial que nos dá água da vida. Uma vida fora da presença de Deus é como um deserto sem esperança. Mas quando buscamos a presença de Deus, nós vivemos uma vida com abundância. Quando buscamos a presença de Deus, vivemos rios de água viva que correm pela nossa vida, trazendo descanso espiritual, paz e força para o nosso interior. Nós lemos na Bíblia que Moisés passou por momentos difíceis, momentos de provação, momentos de angústia, períodos de luta e períodos de aflição. Em Êxodo 32, lemos que Moisés passou momentos de fraqueza, quando intercedeu pelo povo após o pecado do bezerro de ouro. Lá no Monte Sinai, Moisés ficou na presença de Deus por 40 dias, sendo transformado pela presença de Deus. A face de Moisés até brilhou como reflexo da glória de Deus. Irmãos, estamos preparados para estar na presença de Deus como Moisés esteve? Dessa mesma forma, a nossa vida espiritual é renovada e fortalecida quando buscamos a presença de Deus, que é a verdadeira fonte da nossa força e do nosso propósito. Portanto, irmãos, mesmo em tempos de angústia, busque a presença de Deus. Em tempos de luta, busque a presença de Deus. Em tempos de aflição, busque a presença de Deus. E em tempos ou momentos de provação, busque a presença de Deus. Ponto número 2. A presença de Deus é a nossa direção e o nosso guia. Moisés entendeu isso profundamente na sua caminhada com o Senhor. Quando ele estava guiando o povo de Israel no deserto, ele não queria dar um passo sem saber que a presença de Deus estava com ele. Como lemos em Êxodo 33, verso 15, Moisés disse: se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Moisés não confiava na sua própria capacidade de guiar o povo israelita. Ele sabia que estar na presença de Deus, todo o esforço humano era em vão. A presença de Deus, portanto, nos fornece a orientação que precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus. Em Salmo 119, 105,
O salmista escreve: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas a presença de Deus vai além de somente iluminar os nossos caminhos. A presença de Deus nos capacita a seguir com confiança, mesmo quando o caminho parece ser difícil ou duvidoso. Quando temos a presença de Deus nas nossas vidas, encontramos não apenas direção, mas coragem para caminhar na fé. Há uma música que fala: vou lutar e vou vencer, vou plantar e vou colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Em relação à presença de Deus, estas palavras transmitem uma mensagem de coragem, uma mensagem de confiança naquele que é todo soberano, uma mensagem de perseverança e crescimento espiritual. Ela significa que ao viver com Deus e ao estar na presença de Deus, o crente está pronto para enfrentar qualquer provação na sua vida. Porque Deus está sempre ao lado dele, dando força e ajudando, alcançando a vitória. Glória a Deus. Igreja, não é bom saber que servimos um Deus que é todo-poderoso? Um Deus que está lutando as nossas batalhas. Mesmo agora onde estamos sentados, mesmo agora onde nos encontramos, seja no carro, seja na sua casa, saiba que o Deus que é todo soberano, o nome que é todo sobrenome, o único que é digno de honra e glória, o Deus que está sentado no trono da glória, Ele está lutando a sua batalha e lutando a minha batalha. Jesus está intercedendo por você, intercedendo por mim. Louvado seja o Senhor, Deus, toda a honra e toda a glória. Nós te exaltamos nesta manhã. Grande, grande és tu, Senhor. Deus não nos deixa para trás. Deus está sempre ao nosso lado. Mesmo quando não vemos ou quando sentimos. Salmo 34, verso 18, o salmista escreve: o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus é bom, igreja. E em Isaías 30, verso 21, é dito que os teus ouvidos ouvirão a palavra de trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. A presença de Deus nas nossas vidas nos dá a direção que precisamos para tomar decisões sábias e para caminhar no caminho da verdade e da justiça. Sem a presença de Deus, as nossas vidas ficamos perdidos como ovelhas sem um pastor. Mas quando buscamos a sua presença, Ele nos guia com fidelidade e com amor.
Nós vemos quando Moisés foi chamado por Deus através da sarça ardente. Ele viveu uma experiência que o transformou e fez perceber que sem a presença de Deus não há verdadeiro propósito nem direção. Durante a sua jornada no deserto, Moisés aprendeu que a presença de Deus não era apenas algo que acompanhava, mas a base que fortalecia a vida do povo de Israel. Sem a direção e a ajuda de Deus, Israel não teria sobrevivido nem alcançado a promessa que Deus havia feito. Da mesma forma, assim como Moisés dependia da presença de Deus para guiar o povo, nós também precisamos de entender e compreender que a nossa vida só faz sentido quando estamos alinhados com a vontade de Deus e seguimos a sua orientação. Ponto número 3. A presença de Deus é a nossa força e o nosso refúgio. Além de ser a fonte da vida e guia, a presença de Deus também é a nossa força e o nosso refúgio. Em tempos de luta, em tempos de angústia e tentações, é na presença de Deus que encontramos força para resistir às tentações do inimigo, força para resistir às mentiras do diabo. E é na presença de Deus que encontramos força para manter firme nas promessas de Jesus e força para continuar lutando e vencendo. Salmo 46, verso 1, declara que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. A presença de Deus nos fortalece de maneira que o mundo não oferece. O mundo pode oferecer muitas coisas, riquezas, prazeres temporários e soluções passageiras, mas nada disso tem o poder de verdadeiramente nos fortalecer quando enfrentamos tempestades da vida. Enquanto o mundo oferece consolo passageiro, a presença de Deus nos oferece uma força constante, que é a verdadeira paz. Deus não apenas nos dá refúgio em tempestades da vida, mas Ele também nos capacita a enfrentar qualquer prova na nossa vida, qualquer provação na nossa vida. Ele nos dá coragem e confiança. Ele nos dá vitória para alcançar o inimigo. Quando buscamos a presença de Deus, encontramos não só um abrigo seguro, mas também uma fortaleza interior que o mundo não oferece. O mundo pode nos abandonar, mas Deus está sempre presente ao nosso lado, pronto para nos socorrer, pronto para levantar quando cairmos, pronto para renovar as nossas forças e pronto para dar-nos a vitória, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. O salmista fala em Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolem. Moisés viveu momentos de grande adversidade e perigo ao longo da sua vida, especialmente quando ele atravessava o deserto e ao enfrentar os desafios de Faraó. Em várias ocasiões, ele sentiu-se inseguro quando o povo se revoltou contra ele, quando o povo israelita enfrentaram o Mar Vermelho. A vara e o cajado mencionados neste salmo é um símbolo de autoridade, um símbolo de estar na presença de Deus em momentos de provação. O cajado de Moisés foi usado para realizar milagres, como quando ele levantou para separar o Mar Vermelho. Moisés, assim como o salmista, sabia que mesmo no vale da sombra da morte, Deus estava com ele, oferecendo proteção e vitória para vencer o inimigo. No mesmo salmo, versículo 5, nos diz que preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Moisés também passou por situações em que ele foi desafiado com inimigos, como quando o povo de Israel lutou com as nações durante a jornada no deserto. No entanto, Deus providenciou de forma milagrosa para Moisés e para o povo israelita, preparando uma mesa com provisões sobrenaturais, como a maná que vinha do céu. Ungir a cabeça com óleo representa a consagração e a bênção divina, algo que Moisés recebeu ao ser escolhido por Deus e ungido para liderar os israelitas. O cálice que transborda reflete a abundância e a graça divina de Moisés, quando ele viveu os seus tempos na terra, sempre fortalecido pela providência de Deus. E no verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Moisés, apesar das suas dificuldades, do seu sofrimento, sempre teve a certeza que a bondade e misericórdia de Deus estavam com ele. Ele foi fortalecido pela presença de Deus em todos os momentos, desde a sua chamada na sarça ardente até a sua liderança sobre o povo de Israel. Irmãos, Moisés é um grande exemplo para nós de como estar na presença de Deus. Durante a jornada do deserto, Moisés enfrentou grandes desafios, grandes provações, a rebelião do povo de Israel, a idolatria do povo de Israel quando eles cometeram, e a pressão da liderança. No entanto, ele sabia que na presença de Deus era a sua força. Moisés continuou confiando em Deus, buscando a orientação de Deus e intercedendo pelo seu povo, mesmo quando passava
passa as lutas, passa as provações. A resistência de Moisés diante dessas adversidades é um exemplo de fé, um exemplo de liderança e um exemplo de perseverança. Em Êxodo 33, verso 11, lemos que Moisés falava com Deus face a face, tal igual como um homem fala com seu amigo. Essa proximidade com Deus não só fortalecia Moisés espiritualmente, mas também o capacitava a lidar com provações da vida. Se alguém entre nós está desanimado, sem esperança, se alguém entre nós está atravessando uma luta, está no meio de uma provação, continue a buscar a Deus. Continue a aproximar mais de Deus e veja o que o nosso Deus pode fazer na sua vida. Quando temos a presença de Deus em nossas vidas, encontramos força para enfrentar as tempestades da vida, sabendo que não estamos sozinhos. Deus é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso alicerce firme e a nossa segurança. Queridos irmãos e irmãs, Moisés nos deixou um exemplo incomparável de como buscar a presença de Deus, de uma forma profunda e uma forma sincera. Sem a presença de Deus, somos como árvores sem raízes, tentando sobreviver num mundo que sem Deus é vazio. E sem Deus não tem esperança. Assim como Moisés, devemos de buscar a presença de Deus com intensidade, porque é nela que encontramos vida e vida com abundância. Encontramos direção, força e uma transformação em nossas vidas. Que ao seguir o exemplo de Moisés, possamos clamar como ele fez: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Somente na presença de Deus podemos cumprir o propósito que Deus tem para todos nós e viver na plenitude da vida que Deus nos oferece. Que Deus nos abençoe, amada igreja. Amém.